eu vou começar um pouquinho de trás para frente. Acabei de dizer que eu fiz no início da live, que eu sou fonoaudióloga e facilitadora em autoconhecimento. Então, eu busquei eu busquei uma profissão para me comunicar. Então, assim, como foi a escolha da fonoaudiologia? Eu precisei fazer sessão com fonoaudióloga, primeiro por causa da língua, né? O ortodontista que encaminhou para que eu precisasse fazer exercícios, porque minha língua, a hora que eu tirei o aparelho, a minha língua empurrava os dentes para frente e aí eu tirava o aparelho, o dente entortava de novo. Então, ele falou assim, você precisa saber engolir com a língua no local certo, que era essa questão. Eu engolia empurrando os dentes. Aí, fui fazer fono. Quando eu fui fazer fono, por causa deste motivo, a fono faz toda uma anamnese, né, como os profissionais de saúde precisam fazer, e eu fui contando a minha história, de que eu tinha um histórico que falava muito rápido, que eu gaguejava, isso desde a infância. Na época eu tinha 13 anos, mas eu nunca tinha ido buscar porque eu conseguia me comunicar, apesar de ser angustiante. Isso não era consciente para mim, tá, gente? Eu percebia uma angústia para me comunicar, mas não era muito claro. Eu ia tocando a vida, ainda mais como criança, adolescente, né? A gente não está muito preocupado. Só que eu já trocava palavras, eu sabia que tinha palavras que não ia sair, e aí eu já substituía por outra. Isso era muito automático, muito. Eu fui ter consciência disso depois, né? Que é uma das estratégias que as pessoas que têm gagueira utilizam. Ou uma fala muito acelerada. No meu caso, a minha fala era muito acelerada, em que eu atropelava, eu chegava a comer sílabas, eu chegava a omitir sílaba das palavras, de tão rápido que eu falava. Mas tinha pessoas que comentavam, até meus próprios pais falavam, você está falando muito rápido, fala mais devagar. Mas é aquilo, era tão inconsciente que a gente vai levando, né? Ainda mais na adolescência. Mas eu fui na fono e a fono falou, então vamos também trabalhar isso. Falei, ok. E aí que eu comecei a perceber o quanto eu sentia ansiedade, né? Aí vem outro ponto. Eu vou resumir aqui, viu, gente? Depois, se vocês se interessarem mais por algum aspecto, vocês me avisam aqui que eu vou aprofundando em outros vídeos online. E aí, nesse momento, eu conheci a fonoaudiologia. E quando eu percebi, né, eu fui lá, trabalhei, fiz, a minha língua foi para o lugar certo, consegui tirar o aparelho, só concluindo aqui para vocês. E consegui falar mais devagar. Foram alguns meses, eu me dediquei muito, eu tinha 13 anos, mas me dediquei muito aos exercícios. E eu fiz muito exercício de respiração. Hoje faz muito sentido para mim o quanto a respiração é importante e o quanto meditação, que acalma a nossa mente, que acalma quando estamos ansiosos, ela nos ajuda no acalmar mesmo. Então, assim, lá naquela época, de forma inconsciente, eu fui aprendendo isso. Então, fazendo exercícios de respiração, eu fui percebendo que era possível falar mais devagar. Na verdade, eu conseguia me acalmar, né? Acalmar a minha ansiedade. Ansiedade de quê, Dani? Uma ansiedade de também não sabia o motivo na época de querer falar logo. Eu precisava terminar logo o que eu tinha para falar, de alguma maneira. Era isso só que eu sentia. E aí eu conheci a fonoaudiologia e na hora que eu percebi que ela era uma profissional que auxiliava pessoas a se comunicar, a falar melhor, e eu estava sentindo isso, eu estava sentindo mais leve para falar, eu vi aquilo, nossa, eu vou fazer isso. Então, dos 13 anos até eu escolher o curso do vestibular, na verdade, eu já sabia que eu queria isso. E eu falava para meus pais, eu vou ser fonoaudióloga. Meus pais também nem sabiam o que era direito, nem eu, né? Eu tinha feito, era uma profissão nova, que isso foi em 1993, né? Em 95 eu já defini, eu quero fazer esse curso. Eu lia todos os cursos lá do manual do vestibulando, mas na hora que eu li o que a fono fazia, eu falei, é isso. E focado na voz e na fala. Então, eu tinha uma necessidade inconsciente, era consciente, né? Eu tinha uma necessidade de ensinar as pessoas a falarem melhor, a terem voz, a serem compreendidas. Era essa consciência que eu tinha, mas eu não tinha consciência do porquê que eu precisava fazer isso. Por que eu precisava fazer isso e não fazer uma outra coisa?
Além disso, as matérias que eu mais gostava da escola era português e biologia, e a fonoaudiologia integra as duas coisas, português e biologia, né? A área da saúde com a linguagem. Então, assim, foi assim, perfeito, encaixe. Então, eu nunca pensei em outra profissão, além da psicologia. Então, tá, a segunda profissão que eu pensei foi psicologia. E aí eu comecei a fazer a fonoaudiologia, comecei a me inteirar mais e resolvi mesmo fazer, né? Comecei a fazer, mas mais voltado para a linguagem. Aí que eu descobri que tinha audiologia, nunca tinha prestado atenção, né, na época. Fonoaudiologia. Então, o que é a profissão da fono? É o falar e o escutar, é a comunicação como um todo, né? É a emissão e a recepção, como eu falei para vocês. Mas mesmo fazendo a parte de audiologia, o meu foco era a fala, tá? Então, eu sempre trabalhei voltado, sempre não, nos meus primeiros 2 anos de formada, eu trabalhei com audiologia, mas o meu foco era trabalhar com fala e voz, tanto que depois de 2 primeiros anos, então, uns 18 anos, eu trabalho exclusivamente com a área de voz e fala. E algumas outras áreas também, como disfagia, que eu trabalhei nos últimos anos, que é a dificuldade de engolir. Então, assim, eu fui me identificando cada vez mais. Eu ficava assim, não sei vocês com a profissão de vocês, eu ficava assim, é isso, eu preciso fazer isso, é isso que eu quero para minha vida. Então, estava muito integrada a um sentir profundo, né? Uma necessidade, assim, de auxiliar pessoas a se comunicar. Eu tinha, sim, por que eu falo tinha, tá, gente? Né? Que eu não tenho ainda, mas eu tô falando dentro da fonoaudiologia. Eu tinha muito prazer em ver as pessoas falando. Claro que ficava frustrada quando não conseguia os resultados, como toda a profissão, né? A gente tem limitações. E talvez por encontrar com essas limitações que eu fui aprofundando as questões até chegar no autoconhecimento também. Mas, assim, eu precisava auxiliar as pessoas a falarem. Até que um dia, num evento até com uma psicóloga, ela falou assim, a gente estava falando por que fez fonoaudiologia, isso eu já tinha, eu nem sei, uns 15 anos de formada, não, uns 11, mais ou menos, já trabalhava há um tempo, e a psicóloga falou, na dinâmica que a gente estava fazendo, né, ela comentou assim, por que vocês escolheram a profissão que vocês têm? A gente estava falando da nossa profissão, era uma dinâmica no trabalho. E aí eu falei, não sei o que aconteceu aquele dia, né? Quando a gente começa a se abrir, quando a gente fala, se manifesta, a gente e nós como essência estamos prontos para olhar para aquilo, a gente tem insights. É muito interessante isso no autoconhecimento. A gente tem que estar no momento de buscar aquilo, pronto para buscar aquilo. Ai, dá licença, gente. De manhã aqui, preciso aquecer mais mesmo minha voz. E o que acontece? Naquele momento que ela perguntou, eu fiquei pensando, bom, eu fiz fonoaudiologia porque eu preciso, aí começou, eu preciso que as pessoas se comuniquem, eu preciso que as pessoas falem, eu preciso ver as pessoas, eu preciso auxiliar as pessoas a falar. Naquele momento, enquanto estava passando a roda toda, que tinha uma roda de pessoas falando, até chegar em mim, aquele pensamento ficou rodando na minha cabeça. Mas eu preciso que as pessoas falem. Mas para que eu preciso? Começou a vir outras perguntas na minha cabeça. E o processo de autoconhecimento acontece assim. Por isso que é importante ambientes como esse que a gente está aqui agora. E aí eu comecei a pensar assim, mas por quê? E aí veio uma eureka, um insight, porque eu estava dizendo que eu precisava auxiliar as pessoas a falar, mas eu estava cada vez mais nervosa em falar a hora que chegasse a minha vez, que estava chegando a minha vez. E aí, de alguma maneira, eu associei as duas coisas. Falei, nossa, mas eu quero ajudar, mas eu estou aqui com dificuldade de falar. Eu estava com medo de falar aquilo, eu ficava pensando, ai, falo ou não falo isso? Acho melhor não falar, não. Vou falar outra coisa. Olha como que é, né? E aí começou a ficar um turbilhão ali até chegar na minha vez. E na hora que chegou a minha vez, eu resolvi, eu falei, bom, é uma psicóloga, eu vou aproveitar o momento, esse momento é meu. Não sei se foi, vamos dizer, que a gente chama de atitude de coragem ou sei lá o quê. Mas eu percebi que era isso que eu precisava fazer. E falei, simplesmente falei.
eu falei assim, eu estava aqui agora, o que eu estava sentindo, eu estou aqui agora pensando que eu escolhi para as pessoas, que eu quero ajudar as pessoas a se comunicar. Só que eu estou percebendo a minha dificuldade de me comunicar. Então, eu acho que eu busquei a fonoaudiologia para eu aprender a me comunicar. E simplesmente comecei a chorar. Então, fez, assim, foi uma emoção muito forte. Fez muito sentido. Até eu lembrando aqui, me vem uma emoção. Fez muito sentido para mim que eu não tinha feito a fonoaudiologia para ajudar os outros. Eu tinha feito fonoaudiologia, escolhido aquela profissão para me ajudar. Eu não me sentia compreendida. Aí vai, gente, aí ó, eu vou falando, mas não foi naquela hora, não, tá? Depois disso, eu comecei a me perguntar por que eu precisava escolher. Aí, com o tempo, aí entra o processo de autoconhecimento, porque aí eu precisei mergulhar dentro do processo de autoconhecimento para poder fazer algo. Então, assim, eu comecei a perceber que eu é que precisava me fazer compreender para os outros. Então, foi o primeiro ponto. E como eu vou resumir aqui para vocês, vou dar um salto lá para o processo de autoconhecimento. Aí eu comecei a me questionar, mas por que eu quero que os outros me compreendam? Por que eu preciso tanto que os outros me compreendam? E aí vou dando um salto aqui, que eu não vou contar todos os detalhes que foi até chegar no outro salto, quando eu conheci o autoconhecimento, que aí eu fui, realmente precisei buscar, aí foi uma outra necessidade, e eu continuando na fonoaudiologia. Precisei muito buscar ferramentas para me conhecer, porque a angústia que eu falo assim, aquela busca, aquela necessidade de buscar mais, eu quero entender, eu preciso entender. Para que eu estou fazendo tudo isso? Qual que é o objetivo? Porque eu cheguei num momento que tinha coisas na minha vida que não fazia mais sentido fazer por fazer. Então eu queria entender por que eu estava fazendo aquilo e se precisava mesmo continuar fazendo aquilo, ou se eu poderia fazer de uma outra maneira. Isso hoje eu vejo como uma própria necessidade do nosso crescimento em si, do nosso processo do crescer, né? Sair da infância para crescer. E aí eu comecei a questionar. Então, assim, do ajudar, eu preciso que as pessoas falem melhor, tenham voz para ser compreendidas. Aí eu trouxe para mim, não, quem precisa ser compreendida sou eu. Eu preciso me fazer compreender. Eu não sei me comunicar. Nossa, gente, foi assim, vamos dizer dolorido, porque foi uma constatação de uma realidade. Eu sinto que eu não sei me comunicar. E olha que eu já tinha feito fono, mas não era muito claro, porque apesar de eu já estar falando melhor, falando como eu converso aqui com vocês, todo mundo tem algum viés na comunicação, algum limite ainda na comunicação. Mas mesmo quem é treinado, tá? Mas a gente se comunica, vocês estão aqui, me entendendo? Eu sentia que eu não conseguia expressar tudo o que eu queria. Eu sentia que eu não expressava de verdade meus sentimentos, eu não expressava meus pensamentos, não era clara. E aí eu percebi que eu precisava compreender isso. Para que eu preciso que os outros me entendam? E aí, nesse processo de autoconhecimento, aí eu comecei a mergulhar. Por que eu quero que o outro me entenda? Porque o outro não me entende. Aí eu comecei a ver o quanto que eu jogava para o outro a responsabilidade de não me entender e não a responsabilidade em mim, né? Eu que não estou sendo clara, eu que estou fugindo das conversas, eu que na hora das conversas falo de qualquer jeito e não estou preocupada se o outro está me acompanhando ou não, né? Normalmente a pessoa ansiosa, ela tem um pensamento muito rápido e acelera e vai, e começa uma coisa e vai para outra, e não tem muita conexão. Eu não estava trazendo a responsabilidade para mim. Então, num outro momento, foi trazer a responsabilidade para mim. E quando eu trouxe para mim, o outro, eu sinto que o outro não me compreende, porque eu não estou me expressando de maneira clara para que o outro me compreenda. Aí eu comecei a olhar realmente como eu me expresso. Como eu me expresso. E aí foi. Aí eu comecei a prestar atenção mais na minha voz, que antes eu não gostava. Comecei a prestar atenção na minha maneira de falar. O meu sotaque, que eu também não gostava antes, também foi um processo de autoaceitação da voz, do sotaque, do meu jeito de falar. E comecei a prestar atenção em mim. Até que eu percebi, gente, aí foi a maior sacada que eu acho até então, mas são escadinhas, né? A gente vai desde as primeiras percepções e as percepções vão ampliando, ou
aprofundando, a gente vai cavando, né, o que está ali consciente. Eu comecei a perceber que o outro ele não vai provavelmente me compreender, porque ele também está no mundinho dele. Eu estou no meu universo, ele está no universo dele. Se ele está falando comigo, considerando o universo dele, ele não está me vendo de verdade. Se eu estou falando com o outro, considerando o meu universo, eu não estou vendo o outro de verdade. Que aí eu comecei a perceber que eu fazia isso, que eu não estava aberta para realmente olhar para o outro. Eu estava olhando para o outro com os meus filtros e estava vendo só os meus filtros. Então, qual que é a diferença de hoje? Eu olho para o outro, olho para vocês com os meus filtros, mas eu considero que eu tenho filtros. Então, eu estou aberta a ir além desses meus filtros, além dessas crenças que vêm, e ouvir vocês, e ouvir realmente, ir além desses meus filtros, né? Ver se eu consigo tirar um pouco algumas lentes. Só que aí eu percebi no autoconhecimento que tudo a gente faz pra gente, no fundo, no final das contas. Que tudo a gente volta pra gente. E aí eu me dei conta que eu me comunico, eu preciso, como que eu vou dizer para vocês, que foi a minha última percepção, né, que é o que me movimenta hoje. Eu não preciso ser compreendida pelos outros. Eu preciso ser compreendida por mim mesma. Aí foi. Aí, a partir daí, eu precisei fazer o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Caminhar para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, por isso que hoje, o autoconhecimento, para mim, é um propósito de vida. E eu trago a comunicação porque ela é a base. A minha base de experiência de vida, até para oferecer para vocês ferramentas. Mas a comunicação, o foco não é eu me comunicar com o outro, é eu me comunicar comigo. Eu perceber a minha voz. Eu estou manifestando para eu me perceber. O que o outro vai perceber vai ser uma consequência. Mas o foco principal, o primeiro motivo, é claro que eu preciso que o outro também me compreenda. Mas o que eu quero que vocês compreendam também é que é uma consequência. O primeiro sou eu me compreender. Até porque quantas vezes eu exijo do outro que o outro me compreenda e eu não me compreendo? Porque como que eu vou exigir do outro que nem eu faço comigo?